Boa noite, professor Delegado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo Ah, bem? agora foi. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Agora estou. Acho que estava Ah, conectando. ah. Boa noite, gente. Olha, Boa aqui noite. vai ser. Aqui é um monte de gente assistindo nossa live. Precisamos cumprimentar as pessoas. Olá, Camila. Olá, Basílio. Tudo bem? O professor Dalegrave Neto também está nos assistindo. Ah, um abraço para ele. Olha, eu estou te conhecendo aqui agora, né? Você foi tão bem Uhum. indicado que eu nem fiz assim. Não, a indicação foi tão boa. É porque a Nécia, ela faz parte do núcleo de pesquisa que eu faço da USP. Tá. E ela me indicou, falou, não, Patrícia, tem de ser. Que eu vou te explicar para você o projeto, para você entender a importância dessa live. É um Uhum. projeto que a gente começou da inicial e vamos até rescisória. Ah, que legal. E o que nós pensamos? Eu pensei, né? Depois os convidados vêm e vão me dando ideia também, né? Porque no final fica assim, nós pensando mesmo, né? Uhum. O que eles pensaram? Patrícia, você tá fazendo uma live diferente, você está fazendo uma live do passo a passo da advocacia. Então, você não pode deixar em live, não. Você vai ter que fazer um manual depois. Aí eu falei, ainda é possível. Não, porque o que a gente está falando aqui não tem livro. Sim, É o dia a dia, é a experiência. Né? Oi, mais prático, Rodrigo, né? tudo bem? Oi, Luiz Carlos. Ó, o pessoal que está assistindo aqui já estavam acostumados. Você, na inicial, foi a professora Ivani. Ela falou como fazer, o que fazer. Essas coisas, mesmo que o advogado estude, isso não tem. Boa Sim. noite, Rodrigo. Não tem. Então, olá, Eduardo. Boa noite. Então, esse projeto... Aí a professora Ivani, ela pegou e falou assim, Patrícia, você não pode deixar só nas lives. Terminando isso, você tem que fazer um manual. E nesse manual, boa noite, Luiz Carlos, nesse manual, você vai fazer o passo a passo. Então, aí, o advogado, além de ter um pouco de doutrina, porque a gente pode fazer um manual ser um pouco de doutrina, né? Sim, claro. Mas tem o passo a passo, com case, com exemplos. Fica uma coisa mais rica. E o que você Uhum. acha dessa ideia, João? É Me uma fala. ótima ideia, né? É bem interessante, Oi, Nécia, boa porque... noite. A Nécia, aqui no. Ó, Ô, Nessa, ela que nos tudo bem? apresentou. Ela que nos É. apresentou. E o que você acha? Eu acho uma boa ideia, porque carece de livros mais práticos, né? De coisas mais aplicadas ao dia a dia, né? É claro, como você disse, tem que ter uma base teórica, né? A doutrina nunca pode ficar de fora, mas essa questão mais da prática do dia a dia é muito importante. Porque muitas vezes a prática é diferente da teoria, né? O que a gente enfrenta no Muito. dia a dia é muito diferente do que está escrito no livro, né? E assim, então você hoje vai nos trazer essa parte, tá? Tá. Eu quero assim que você seja assim, olhe como se nenhum dos que estejam aqui sabe alguma coisa. É para que porque assim, lá, o livro do professor é super comentado, lógico. Ah, obrigado, né? Mas a Nessa é uma coisa especial, né? Ela é muito especial. Então, assim, eu gostaria de que você fizesse assim, foca assim, como não errar, os cuidados que tem que ter, é, como escolher um perito e como você construir esse quesito, porque ali é tudo, né? O quesito, né? Sim, E é é muito isso. importante. Isso é um tema que eu gosto bastante de falar, porque a gente precisa entender como funciona e passa a ser uma atividade que precisa de uma certa prática, né? Como você estava colocando. É muito complicado falar assim, eu tenho que fazer uns quesitos para o perito. Como que eu faço? O que que eu coloco? O que que eu pergunto? O que que eu não pergunto? Isso. Para mim, tudo começa pelo advogado Deixa eu só entender. cumprimentar mais uma pessoa que entrou. Ah, com Olá, certeza. Gabriel, tudo bem? Ele é desembargador da nossa região.
Ah, que ótimo. Ele, ele fez uma live conosco de eleição Aham. de competência. Ah, legal. Ele vai Perfeito. fazer outra conosco também. Aí continua, João, Não, continua. então, a primeira coisa que eu acho que o advogado tem que entender é que é óbvio que tudo fica mais fácil se você tiver um assistente técnico que vai te auxiliar a elaborar a quesitação, tá? Uhum, Mas, de qualquer forma, quem quesita é o advogado. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa é, destacar, inclusive processualmente, né? Se a gente vai ver no CPC lá, quando fala da questão da quesitação, uhum, é, você vai ver que o quesito inicial, que eu chamo, eu digo que tem três tipos de quesitos estabelecidos no CPC. Nós temos os quesitos iniciais, que são aqueles que são feitos após a nomeação do perito. O uhum, magistrado ele abre prazo para que a parte apresente os seus quesitos. É nesse momento que você vai arguir impedimento ou suspeição do perito e você vai indicar o seu assistente técnico. Então, o quesito ele vem junto com a indicação do assistente técnico. O assistente técnico sequer figura nos autos quando é feita essa quesitação. Então, para mim, parece óbvio que quem faz o quesito é o advogado, né? O que o assistente técnico faz, e é isso que eu faço assistência técnica na área trabalhista, a gente manda sugestão de quesitos. Mas eu entendo que o advogado, ao receber essa sugestão de quesitos do assistente técnico, uhum. ainda assim o advogado tem que avaliar antes de apresentar esses quesitos no processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o assistente técnico ele vai ter uma visão só técnica sobre aquela questão. E o advogado precisa ter a visão jurídica de acordo com a tese jurídica que ele está utilizando. E aí aqui começa a primeira coisa importante em relação à quesitação. A gente precisa Hum, entender que o quesito ele está vinculado à prova pericial. sim, Quando a gente está falando na área trabalhista, principalmente a perícia médica para o reconhecimento ali de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, ou uma situação ali de uma dispensa discriminatória, que às vezes o magistrado determina realizar perícia, ou uma situação de limbo, né, onde o trabalhador está sem sim. receber de ninguém, são essas as principais perícias que a gente tem na Justiça do Trabalho. E as perícias de insalubridade e periculosidade. Né? Acho que basicamente a gente vê perícias nessas duas áreas, né? Para esses dois objetos de perícia. E Hum, aí a primeira coisa que o advogado tem que ter em mente é o que ele quer provar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma quesitação para hum, produzir uma prova chamada de prova técnica. Tá? uhum. Que não é a única prova que tem no processo, nós temos Não, outros meios de prova. O CPC não estabelece uma hierarquia entre as não. provas, não tem tarifação de prova, não tem nada disso. O magistrado vai avaliar aqui aquelas provas, a gente está falando de uma prova técnica, que teoricamente deve ser feita com critérios técnicos científicos, então é uma prova importante. E aí, quando o advogado vai fazer a quesitação, Hum. ele tem que entender, é óbvio, qual é a tese e o que ele quer provar com aquela prova técnica, né? Qual é o fato, o ponto controvertido Então, que está então sendo discutido. vamos aqui construir um pouquinho, já um caminho. A importância de conhecer a tese, né? Não é? Isso, exatamente. Não tem como É. fazer quesito sem tese. Não, mas assim, né? Não é só. Não é, que você constrói a tese inicial, né? Isso não é. Aí, o que é preciso provar para que você tenha Isso, êxito? É esse, exatamente. Esse é né? o ponto. Esse é o ponto. Você tem que entender quem vai fazer o quesito, né? Eu estou falando isso porque, como eu disse, às vezes é o assistente técnico que vai acabar ajudando ali o advogado e o assistente técnico tem que ter acesso, né? Não tem como eu fazer quesitos como assistente técnico se eu não tiver acesso às peças processuais. Por É. quê? Porque eu tenho que entender o que o advogado está discutindo, porque só tem prova pericial sobre ponto controvertido. Então eu preciso entender qual é esse Lógico. ponto controvertido, porque a ideia do quesito é justamente eu esclarecer esse ponto controvertido. Então vamos pegar um acidente de trabalho, para a gente usar um exemplo prático. Eu tenho um acidente de trabalho. O que eu quero provar? Ah, eu estou fazendo um pedido de pensionamento mensal vitalício. Eu Hum, entendo que houve uma redução da capacidade laborativa desse trabalhador e que a empresa deve pagar ali um pensionamento. Então, o que eu quero provar? Eu quero provar que ele sofreu uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, ou seja, eu quero provar a relação causal entre a situação de saúde dele
e o trabalho. Esse é o primeiro ponto. O que eu Isso. quero provar também? Eu quero provar também que ele teve uma redução da capacidade laborativa. Esse é o segundo ponto. Quando eu vou fazer minha quesitação, eu vou fazer nesse sentido. Eu quero provar que houve culpa da empresa na ocorrência do acidente ou na doença ocupacional. Eu não vou perguntar para o perito sobre culpa. Por quê? E essa é a primeira coisa importante. A prova pericial, ela recai sobre fatos, não sobre direitos. Quando eu estou discutindo matéria fática, eu estou discutindo fatos. Eu estou buscando um expert, um auxiliar da justiça, que vai ajudar o magistrado a entender o que está acontecendo sob o ponto de vista técnico de um fato que o magistrado, pelo conhecimento que ele tem, ele não consegue entender, nem as partes, porque a formação é a mesma, né, a formação jurídica, não consegue entender o que está acontecendo. Então, esse auxiliar da justiça, que é o perito judicial, ele vai justamente trazer elementos técnicos sobre os fatos. Então, aqui é a primeira coisa. Quando eu vou fazer a quesitação, eu tenho que conhecer a minha tese, eu tenho que ver o que eu quero provar, e eu tenho que saber, isso é muito importante, eu preciso saber qual é o conhecimento do profissional que vai responder o que eu estou perguntando. Ari, Por deixa eu quê? só fazer um parênteses nesses Claro. aspectos. Boa noite, Lauro, meu querido, meu colega lá do núcleo de pesquisa, que a Nessa também faz parte. Que ele me dá sempre me ajuda nas lives, faz toda uma diferença. O que eu acho também que vai ao encontro que você está falando? A escolha do seu perito. Sim. Do seu perito assistente e a escolha do perito do juiz. Porque hoje, em certas circunstâncias, você não pode mais querer um perito generalista, né? Geral, né? Sim. Generalista, isso, custou sair. Generalista. Então, na verdade, o próprio CPC, ele diz que tem que ser especialista. Sim, no objeto então, da perícia. Essa atenção é muito importante, pessoal. Para que você vá ao encontro que o João está falando, da questão técnica, da questão da prova, precisa de ser um especialista. Isso já é um ponto muito importante, você não acha? Isso, ele precisa saber sobre aquele fato que está sendo discutido. Por quê? Porque nós estamos recorrendo a um expert, né? Uma pessoa que tem profundo conhecimento sobre aquele fato que está sendo discutido no processo. Isso é muito importante. E aí, a gente precisa, então, na hora que faz a quesitação, saber qual é o conhecimento daquele profissional que vai responder o quesito. Isso é um ponto muito crucial. Por quê? Porque eu vejo isso aí, falando como perito judicial e assistente técnico, eu vejo muitas vezes, às vezes, alguns advogados que perguntam coisas para o perito que não é da área do conhecimento do perito. Vou dar um exemplo. Quando o advogado faz um quesito assim, foi culpa da empresa na ocorrência do acidente, ou o advogado da empresa fala, foi culpa do trabalhador, foi culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente. A culpa, a avaliação de culpa, não é uma questão técnica. Ela é uma questão jurídica. É um conceito jurídico. Adorei médico. O que você falou. Você não sabe que isso que você falou é crucial, João. Crucial. É perfeito. Sim, o médico ele não tem isso na faculdade. Eu não tenho aula sobre culpa na faculdade de medicina. Né? Isso. Então, agora, como então que o advogado fará as perguntas que não... que levam à prova da culpa. Isso. Aí perfeito. Por favor, dá esse segredinho para nós. Como que eu faço isso? Qual que é a área de conhecimento daquele profissional? Como você disse, o objeto da perícia eu estou discutindo, vamos dizer, um acidente de trabalho. Tá? Então, se eu estou discutindo um acidente de trabalho, qual é o conhecimento de um profissional que vai me auxiliar a entender o que aconteceu nesse acidente de trabalho? Ele tem que conhecer sobre meio ambiente de trabalho. Ele tem que conhecer sobre normas de saúde e segurança no trabalho. Então, quando eu vou fazer o meu quesito, eu não vou perguntar sobre a culpa. Então, eu não vou falar assim, foi culpa da empresa? Não. Eu vou fazer quesitos que eu comprove a culpa, mas quem tem que concluir se foi culpa ou não, avaliar isso, é o magistrado. Então, eu vou falar o seguinte, a empresa forneceu equipamentos de proteção individual? A empresa
treinou o colaborador para o exercício da atividade, a empresa fiscalizava o uso, ou seja, eu tenho normas, que são as famosas NRs, as normas regulamentadoras, que estabelecem regras de saúde e segurança no ambiente de trabalho que têm que ser cumpridas pela empresa. Se a empresa não cumpre essas normas, ela está sendo negligente com a saúde do seu colaborador. E, consequentemente, se acontecer um acidente, existe a culpa da empresa na ocorrência por negligência na saúde e segurança do trabalhador. Só que o perito ele não vai falar de culpa diretamente, ele vai falar sobre o que ele conhece. Por isso que eu falei, eu tenho que saber qual é o conhecimento que ele tem. O que ele conhece? Ele conhece de normas regulamentadoras. Então, os meus quesitos vão ser voltados para as normas regulamentadoras. Eu sou advogado da empresa. Eu vou fazer a defesa da empresa para provar que foi culpa exclusiva da vítima. O que eu vou ter que perguntar? O trabalhador estava treinado? Ele estava orientado sobre os riscos da atividade dele? Teve alguma atitude dele que foi contra o que está estabelecido na ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho? É claro, o quesito ele vai variar de acordo com a parte que eu estou representando, é óbvio. De acordo com, volta naquela questão da tese, né? A tese de defesa ou a tese que está ali na exordial, na petição inicial. Então, essas questões são bem importantes. Eu acho que esse é um primeiro conhecimento para a gente falar sobre quesitação. É o advogado entender qual é a informação que eu quero extrair daquele profissional que vai me auxiliar na comprovação do que eu preciso para eu ganhar Deixa aquela eu só falar causa. uma coisinha aqui. Luiz, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, porque a premissa que ele está colocando agora são as premissas fáticas para construir a culpa. Agora, a questão de concausa ou não, nós vamos mais à frente. Nós precisamos dar uma base agora. Aí eu vou pegar suas perguntas e vou fazer para ele, tá, Luiz? Porque você precisa construir essa base, né? Sim. Essa a base. Primeira coisa é entender o que é a perícia, né? A perícia é a utilização de um conhecimento específico de um profissional que não é da área do direito, de uma outra área da ciência, que vai auxiliar as partes e o magistrado a entender o que aconteceu sob o ponto de vista técnico. Isto não quer dizer, a gente precisa fazer essa separação que eu acho muito importante. Isto não quer dizer que o entendimento técnico é o que vai prevalecer na sentença. Né? Mas tem grande probabilidade, né? Tem grande probabilidade. Nós não podemos... Olha, eu vou te falar, de 100 processos, 4 é que não considera perícia. Sim, porque se você... Teoricamente, essa prova pericial, ela foi feita com critérios técnicos científicos. Então, eu utilizei o conhecimento científico para esclarecer aquele fato. Então, ela tem uma importância, né? Mas eu vou dar um exemplo bem claro para eu entender, para tentar esclarecer isso. Por exemplo, tem alguns casos, hoje, Justiça do Trabalho, vamos falar de uma situação, por exemplo, periculosidade. Tem muitos laudos de periculosidade que dizem que os tripulantes de companhias aéreas, por exemplo, têm direito à periculosidade por causa do abastecimento da aeronave. Sim. Só que nós temos uma súmula do TST que diz que quem está no interior da aeronave durante o abastecimento não tem direito ao adicional de periculosidade. Sim. Então eu tenho um entendimento técnico, mas o que vai prevalecer é o entendimento jurídico, porque quem aplica o direito é o magistrado, né? Seja em primeira instância, em outras instâncias. Agora, o técnico, ele vai continuar falando, tecnicamente é desta forma, mas o entendimento do direito é diferente. Aí, nesse caso, se tiver uma prova que ele estava lá fora na hora que abastecia... Isso, aí é outra situação, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, você pode ter uma divergência entre o entendimento da ciência e o que vai ser aplicado pelo direito. E aí eu, como perito, isso é muito importante, eu, como perito... Ele citou, eu vi aqui alguém citou o caso de concausalidade, por exemplo. Isso. Que é uma discussão, que é uma situação, que é uma situação bem complicada, você saber quando tem concausa, não tem. Eu posso concluir o laudo dizendo que não tem concausa. Só que o magistrado ele não está adstrito ao laudo pericial. E ele pode falar assim, não, mas olha aqui, eu ouvi 5 testemunhas, eu juntar um documento,
trouxeram um outro parecer de um outro especialista e está dizendo o contrário. Isso não quer dizer que o meu laudo está errado. Esse era o entendimento da ciência sobre aquele fato, eu interpretando sobre a luz da medicina aquele fato. Mas o magistrado, isso é muito importante, ele não está adstrito ao laudo pericial. Mas como você disse, na maior parte dos casos, o magistrado ele vai acabar utilizando aquele conhecimento que foi passado pelo profissional ali que está auxiliando ele, porque justamente esse profissional ele está utilizando a ciência. Na minha opinião, João, vê se você compactua da minha opinião. Na minha opinião, depois do que está escrito no 465 do CPC, o juiz não pode deixar de lado a opinião técnica. O que nós temos, inclusive, na minha opinião. Tem um artigo específico, né? O 479 do CPC, ele fala o seguinte, que o juiz, ao considerar ou deixar de considerar a conclusão do perito, deve levar em conta o método técnico utilizado pelo perito. Exatamente. Então, e o 465, ele imprime que tem que ser um técnico, um especialista. Sim. E aí, já lá na frente fala isso, para não concordar com o laudo, ele vai ter que ter de forma assim, científica. Então, o que nós vemos na prática é que às vezes acontece de alguns laudos. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu. Por exemplo, o perito vai apurar insalubridade no local de trabalho. De repente, ele apura e aí ele indica lá um determinado agente num determinado setor da empresa. Só que aí, posteriormente, se comprova que, de repente, por prova testemunhal, que o trabalhador não ingressava naquele local. E aí, muitas vezes, o juiz entende, olha, de acordo com a prova testemunhal, aí eu afasto aquela atividade, eu afasto a existência do adicional de insalubridade. No caso de doenças ocupacionais, às vezes acontece isso também, uma determinada atividade. Por exemplo, no caso de um acidente, muitos acidentes de trabalho típico, que nós chamamos, né? Acidente de trabalho caiu, quebrou, que tem hora para acontecer, etc. Não tem prova desse acidente, então não foi emitido uma CAT, não tem. Muitas vezes isso vai ficar para o magistrado avaliar com a prova testemunhal. Nestes casos, eu entendo que a função do perito é só ver uma compatibilidade entre a alegação e a consequência. Agora, se ele torce... O que eu estou querendo dizer? Eu avalio o indivíduo hoje e vejo o tornozelo dele. Ele está falando que ele teve um entorse de tornozelo. Agora, eu, como perito, eu não tenho como dizer se o entorse de tornozelo dele foi dentro da empresa, foi jogando bola no final de semana ou foi na casa dele descendo a escada. Esta prova desta situação, muitas vezes vai ficar a cargo do magistrado. É ele que vai ter que avaliar ali aquelas provas. Porque isso é um cuidado que os peritos têm que ter, e eu acho que os advogados têm que ter o cuidado na hora de fazer a quesitação, que é o tema que a gente está tratando aqui. Isso. Eu entendo que não se deve transferir para o perito a jurisdição. Isso é muito importante. Explica isso com exemplo. Exemplo. Um perito, num caso onde tem um ponto controvertido, esse exemplo que eu dei, de um acidente de trabalho, se o entorse de tornozelo aconteceu ou não no interior da empresa, eu entendo que não cabe ao perito definir se o entorse de tornozelo aconteceu ou não dentro da empresa. Cabe ao perito avaliar a compatibilidade entre a existência de uma sequela e o possível entorse. Agora, definir aonde o entorse aconteceu, isso não cabe ao perito. Isso é prova testemunhal. Né? Isso vai ser feito através de prova testemunhal, documental. Então vamos simplificar aí. Então, digamos que a minha inicial é de um acidente que foi que houve uma torção no tornozelo e aquela torção deu sequelas, trouxe problemas de saúde para ele, trouxe impedimentos de trabalho. Isso. E aí eu entro com essa inicial e como que eu faria para fazer um quesito que pudesse aferir a culpa da empresa, mas não na aferição. Que aquele acidente, aí é uma hipótese, né? Porque o perito não sabe se aquele acidente aconteceu dentro da empresa ou não. Né? É uma alegação. É uma alegação, uma hipótese. Então, o que nós faríamos para que falasse, então vai ter que ser somente nesse caso uma perícia médica para saber se aquela torção no tornozelo a gente fala isso que é a compatibilidade entre
o resultado e o evento danoso. É isso que se estabelece o E nexo aí, qual causal. pergunta seria no quesito que ficaria, ajudaria nessa evidência? Por exemplo, quando o perito ele vai fazer uma avaliação dessa, ele vai ter que partir da hipótese de que o indivíduo sofreu um entorse. Né? Então, eu vou ter que partir, então, considerando o entorse de tornozelo ocorrido na data tal, sei lá, no mês tal, avalie o perito Então, eu vou fazer quesitos voltados para a consequência. Porque a prova do acidente, ela não é uma questão pericial. Esse que é o grande X. Num post seu, que você falou assim, não, a perícia não pode acontecer sozinha, tem que levar os exames, né? Sim, tem que levar todo esse arcabouço ali técnico para o perito poder avaliar. Então, tem vários métodos para eu utilizar numa perícia para que eu possa, por exemplo, verificar se existe uma compatibilidade entre o evento, então, por exemplo, o entorse de tornozelo e a consequência. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo, ele teve um entorse de tornozelo. Se ele tem uma lesão no, sei lá, no braço, eu vou ter que... é meio senso comum que o entorse de tornozelo não vai causar uma lesão no braço. Mas eu tenho métodos técnicos, científicos, para eu demonstrar isso tecnicamente. Então eu tenho critérios técnicos para estabelecer a relação causal entre um evento traumático e, vamos dizer assim, as repercussões, o dano causado por esse evento. Então tem critérios muito famosos, que é um dos critérios se chama Critérios de Simonin, que é um autor francês. Tem um outro critério, que é os critérios de Bradford Hill, que é outros autores. Então, você tem ali como se fosse uma sequência de questões, de perguntas que eu tenho que preencher para que eu possa dizer que este evento traumático causou esse tipo de lesão. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu quero ser exemplo. Por exemplo, nexo temporal. Então, por exemplo, eu tive um entorse de tornozelo em 2008. Aí agora eu tô com uma lesão no tornozelo. Então não tem nexo temporal. Por quê? Porque não levaria 13 anos para aparecer uma lesão. Teria que ter alguma coisa que acontecesse nesses 13 anos. Não tem como eu ter uma lesão, um entorse lá em 2008 e só agora eu ter a manifestação desse entorse. Plausibilidade biológica. Então, tem que verificar se aquele traumatismo ele é capaz de produzir aquele tipo de lesão. Né? Então, se há uma plausibilidade biológica. Tenho que ver, por exemplo, a cronologia, né? A evolução da doença ao longo do tempo, como que essa doença evoluiu, se isso é previsto ou não na literatura médica. Então tem uma série de critérios. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você chama um perito médico para avaliar aquela situação, o que ele vai trazer de conhecimento ali? Ele vai trazer o conhecimento médico. Então é muito comum, por exemplo, o perito ele pode concluir, do ponto de vista, né, sob a ótica da medicina, avaliando a questão médica, não há uma compatibilidade, há uma incongruência, ou há compatibilidade. Não? Então, isso que o perito vem fazer no processo. Entendi. E estando pela empresa, pode também se aferir se aquele problema é degenerativo e não é... Aí que vai, né? A forma que eu elaboro o quesito é justamente dependendo de quem eu estou representando. Se eu... Vou dar um exemplo. Por exemplo, o trabalhador ficou afastado, eu estou numa discussão trabalhista ali de doença de nexo causal. O trabalhador ficou afastado em benefício B91. Então ele recebeu um auxílio doença acidentário, o antigo auxílio doença acidentário, hoje é auxílio incapacidade temporária de natureza acidentária. Se eu sou o advogado da empresa, eu já tenho conhecimento prévio que ele ficou afastado num benefício acidentário. Eu vou ficar quesitando sobre o entendimento do INSS sobre a doença? Claro que não. Né? Porque eu vou chamar a atenção, eu vou jogar a luz que o INSS reconheceu. Só que o contrário é verdadeiro. Se eu sou o advogado da empresa e ele não recebeu o benefício acidentário, aí eu vou quesitar. Lógico. Aí eu vou falar, chamar a atenção. Olha, o INSS não reconheceu a doença como sendo acidentária. Você já olhou lá? Por quê? Porque o quesito, quando eu faço o quesito para o perito, eu apresento para ele o que eu quero provar, né?
qual é a minha tese jurídica, porque o quesito ele acaba direcionando a perícia para determinados fatos. Eu chamo a atenção dele para documentos. Então eu posso fazer quesito direcionado para um determinado documento. Então tem um documento lá que eu entendo ser importante para a minha tese. Eu vou fazer um quesito sobre ele. Por quê? Porque eu não quero que o perito deixe de ler aquele documento. Então tem lá uma passagem do reclamante no hospital com o traumatismo que eu estou dizendo que aconteceu na empresa. Eu vou fazer um quesito sobre aquele prontuário médico que tem aquela passagem lá no hospital. Por quê? Porque eu chamo a atenção para aquele fato. Então, o quesito ele é uma linha condutora da prova pericial. Tá? Eu costumo dizer que muitas vezes o quesito, a gente pode fazer perguntas diretas, e é muito comum às vezes o advogado fazer assim, tem nexo, não tem nexo, tem incapacidade? Esse tipo de pergunta muitas vezes não é muito efetivo, porque a pergunta sim, não. Então se ele fala não, acabou. É melhor eu fazer perguntas mais abertas. Então eu falo o seguinte, em vez de eu perguntar se aquilo é um porco, eu vou perguntar, tem rabinho de porco? Tem orelhinha de porco? Tem pezinho de porco? Ele não precisa dizer para mim que é um porco. Eu chego à conclusão que aquilo é um porco. Tá? Você pode até fazer essa pergunta, né? Mas você tem que fazer outras para te auxiliar. Exatamente. Porque a pergunta que comporta a resposta sim, não, se o sim for o que você quer, beleza. Agora, se for não, ela é fechada, ela não dá margem à argumentação. João, você pegou um ponto muito importante. Deixa eu só cumprimentar. Oi, Daniela, querida, boa noite. Olá, pessoal do Evoluir Direito também, boa noite. Esse é um ponto muito importante. Quais perguntas que vai ensejar em sim e não? E quais vai fazer com que ele tenha de responder? Então, é a forma como você faz a pergunta. Tem perguntas que comportam resposta sim, não. Por exemplo, anexo causal? Sim, não. Péssima, né? Essa é péssima, né? E se ele falar, se você está pelo reclamante, ele fala, não tem nexo causal, acabou. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que o advogado quer é argumentar. O direito é uma ciência argumentativa. Eu quero trazer argumentos. Então, se eu faço perguntas que diminuem a minha chance de argumentação, se for favorável, ótimo. Mas eu não tenho que pensar nos casos... Porque quando a conclusão do laudo pericial é favorável, é tudo muito bonito, é muito claro e acabou. Agora, eu sempre falo que eu faço o quesito, e tem que ser feito dessa forma, já pensando se não for favorável. Já pensando na possibilidade de eu abrir uma dúvida sobre a conclusão que não me é favorável. Vamos fazer um exemplo aqui. Houve um acidente de trabalho, vamos usar o mesmo que você usou, torção. Uma torção. Isso. Uma torção que a causa dela foi que a pessoa estava limpando o chão e não pôs a plaquinha de estar molhado. Isso. Olha isso, vamos construir. Aí o trabalhador está ali passando, não tinha um aviso que estava úmido, que era escorregadio o chão, e ele cai, torce o tornozelo e dá sequelas. Como fazer as perguntas nesse caso? Então, a primeira coisa, eu quero provar 3 coisas, né? Eu quero provar o nexo causal, eu quero provar a incapacidade laborativa e eu quero provar a negligência da empresa, ou seja, que a empresa não cumpriu com as normas. Então, a primeira coisa que eu vou falar, né? Você pode começar falando, vamos começar do acidente em si. Houve investigação do acidente por parte da empresa? Essa é uma pergunta interessante. Ótimo. Por quê? Por quê? Porque quem que tem que investigar o acidente? O trabalhador ou a empresa? A empresa. Então, de quem que é o ônus de levar isso para o processo? A empresa. A empresa. Essa é uma pergunta bem interessante. Existe prova nos autos de que o chão estava sinalizado de que estava molhado, né? É uma outra boa. Outra questão. Houve reunião, vamos dizer que a empresa tem a CIPA, foi uma empresa grande. Houve reunião extraordinária da CIPA em razão desse acidente, porque a legislação diz que tem que ter reunião extraordinária em razão de acidentes de trabalho. Isso foi discutido na CIPA?
Quais foram as medidas implementadas pela empresa após a ocorrência do acidente? Houve alguma medida corretiva? Por quê? Porque se houve medida corretiva, quer dizer que antes estava errado. Tá? Então, esse tipo de pergunta a gente consegue tentar ver nesse caso, que é um caso assim, não é diretamente ao exercício do trabalho, é uma situação que aconteceu, porque estava lavando ali, o cara escorregou e etc. Tá? Eu faria perguntas nesse sentido. Sobre o nexo causal, tá? Primeira coisa que eu teria que ver se houve emissão de CAT ou não. Tá? Se houve emissão de CAT, o acidente está comprovado. Sim. Eu diria que, inclusive, que o ponto, que nem existe esse ponto controvertido. Porque se a CAT foi emitida pela empresa, não há dúvidas de que o acidente do trabalho está comprovado. Tá? Outra questão que precisa ser discutida. Se não tem, vamos dizer que não tem a CAT. Esse trabalhador foi socorrido. Aonde ele foi socorrido? Ele foi atendido se a empresa é uma empresa grande, tem ambulatório médico, ou se é uma empresa menor, ele foi levado para algum hospital, tem ficha de entrada desse trabalhador no hospital, aí o próprio trabalhador pode ir atrás dessa informação, porque ele tem acesso ao prontuário médico dele no hospital e tem que levar isso para o processo. Aí eu quero provar que o acidente aconteceu durante a jornada de trabalho. Qual horário ele deu entrada no hospital? Se ele deu entrada no hospital às 10 da manhã, ele bateu ponto às 8 da manhã, eu tenho lá o cartão de ponto dele, e depois a entrada dele às 10, ele só pode ter sofrido um acidente dentro da empresa. Então, são detalhes... também pedir o prontuário, né? Quando tem isso também, né? Sempre pedir o prontuário. Então, são pequenos detalhes, mas se vocês forem observar, todas as perguntas que a gente está fazendo, elas são sobre os fatos. Eu não estou perguntando sobre direito, porque não é o perito que dá direito. Eu bato bastante nessa tecla porque eu vejo muito quesito sobre isso. Né? Sobre a questão de direitos do trabalhador, se o trabalhador tem direito, se não tem direito. Isso não é uma questão médica. Tá? E você corre um grande risco. Porque se um médico ele tem formação para fazer perícia, ele sabe o que ele está fazendo e ele conhece o que ele está fazendo, ele não vai responder esse quesito. Agora, se você pegar um profissional que às vezes caiu ali de paraquedas e que ele não sabe, ele vai dar a opinião pessoal dele. E aí a opinião pessoal dele pode te prejudicar. Porque quando ele é chamado no processo, ele não está ali para dar a opinião pessoal dele. Ninguém é chamado no processo para dar a opinião pessoal. Eu estou no processo para dizer, consignar o que a ciência médica diz sobre aquele fato. O que as questões técnicas sobre aquele fato. Não a minha opinião. Eu posso ter uma opinião diferente. E todos nós temos opiniões sobre tudo. Né? Então, vou dar um exemplo. Teve uma queda de um avião. Começa lá, ainda mais hoje em rede social, né? As pessoas começam a discutir no Facebook. Ah, porque o avião caiu porque o piloto estava bêbado. Ah, o avião caiu porque a turbina falhou. Ah, o avião caiu porque não sei o quê. Isso é tudo opinião pessoal. Opinião pessoal eu posso dar. Agora, quando vai analisar as causas do acidente, quem que eu vou chamar? Eu vou chamar um profissional especializado em avaliação de acidentes aéreos para que ele coloque no laudo dele as questões técnicas sobre o acidente. Não a opinião pessoal. Inclusive, o próprio artigo 473, parágrafo 2º do CPC, ele veda o perito de emitir opinião no laudo pericial. Então, a prova pericial, ela recai sobre questões técnicas. Tá? Ele não é opinião, não é para eu dar o que eu acho. O que eu acho, a gente pode sentar lá, se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, depois de um dia cansado, num bar, tomar uma cerveja e falar a nossa opinião. Exatamente. Agora, num processo, eu não estou ali para dar opinião. Tá? Então, mas o advogado não pode transferir isso para o perito e fazer perguntas da opinião do perito. Né? Então, porque senão fica assim... Vamos construir uma síntese aqui, até agora, do que você já nos passou de forma muito rica e maravilhosa. Primeira base, primeira premissa que o advogado tem que construir é conhecer bem as suas premissas fáticas, o que ele quer provar, né? Isso. E na hora dos quesitos, construir perguntas que vão corroborar com a tese nas premissas fáticas. Sim. É isso? Exatamente. Se você já sabe que uma... Porque assim, é igual... Você leva uma testemunha... Vamos pensar na prova testemunhal. Você levou uma testemunha numa audiência. Você não vai fazer perguntas para a testemunha
que você sabe que a resposta dela vai contra o que você quer provar. Isso é meio óbvio. É a mesma coisa aqui. Se você vai perguntar para um perito, você não vai perguntar para o perito uma coisa que você tem uma grande probabilidade que a resposta dele seja contrária ao seu interesse ali no processo. Tá? Então, esse exercício o advogado tem que fazer. Eu não sei a resposta do perito, mas eu tenho que imaginar, de acordo com o que já existe no processo, o que ele vai responder. Como é que você diferencia, né, a questão? Como é que a gente vai dissuadir as ponderações do perito como opinativa e não científica? Quando não tiver embasamento técnico. Né? Então, tudo que eu conseguir num laudo pericial ou numa resposta ao quesito tem que ter fundamentos técnicos. Então, se você fala assim para mim, obesidade causa alteração na coluna lombar, eu vou falar assim, olha, de acordo com o artigo científico, qual é a fundamentação do que eu estou dizendo? Tá? Olha, um livro de medicina, o autor tal disse assim, tá? Se ele tem que trazer uma explicação do que ele está dizendo, tá? Às vezes ele responde, a resposta vai ser mais objetiva, mas no laudo pericial eu vou ter que ter a justificativa daquilo que está sendo respondido. Eu não posso simplesmente assim responder algo que não tem uma base que fundamente o que eu estou dizendo, tá? Isso, inclusive, está previsto também no artigo 473 do CPC, Sim. que eu tenho que ter Tem. uma análise técnica ou científica, Isso. eu tenho que indicar um método utilizado, né, que eu estou utilizando, e o parágrafo 1º fala que o perito ele tem que demonstrar como ele chegou às suas conclusões. Para mim, foi uma então, das melhores coisas que aconteceu na advocacia, foram essa alteração. Sim. Você também gostou muito? Muito. O artigo 473 ele não tem correspondente no CPC de 73, porque ele não existia. Não. Você não tinha um conteúdo obrigatório. Para mim, o artigo 473 é a grande evolução na produção da prova técnica, porque eu trago requisitos processuais para que um laudo pericial seja aceito como prova técnica. Em 2000 acho que não lembro se foi 2010 ou 2011, uma vez eu fui acompanhar antes do CPC, fui acompanhar uma perícia em Foz do Iguaçu como assistente técnico, contratado por uma empresa que é daqui de São Paulo e tinha uma filial lá, onde o perito, o laudo pericial dele era a resposta aos quesitos. Ele pegou os quesitos da parte, foi respondendo e entregou no processo. No processo, na época era até processo físico, né? Ele entregou lá. É isso. O Luiz ponderou assim, por que o Luiz, caso nos fez uma pergunta, mas infelizmente eu já li muitos laudos com que os peritos emitem juízo de valor. Concordo, Infelizmente. Natália? Infelizmente. Olá, Natália, boa noite. Agora, deixa eu te dizer, o que o Luiz falou? O Luiz falou assim, por que o perito remete ao... Quando você faz um questionamento, remete ao laudo? Tá. Eu dou aula para médicos para fazerem perícia, inclusive na Justiça do Trabalho, tem alguns cursos, etc. Eu sempre falo para eles, se ele remete ao laudo, ele não deve fazer isso. Tá? Não deve remeter ao laudo. Se o conteúdo da resposta já está no meu laudo, é tão fácil, eu vou lá, dou Ctrl+C na resposta e coloco de novo no quesito. Tá? Essa questão de você remeter para o laudo, eu entendo que não deve ser utilizada pelos peritos. Ótimo. Por quê? Então, você pode... O artigo 473 do CPC, inciso 4º, ele fala que o laudo pericial deverá conter, né, o caput do artigo, resposta conclusiva a todos os quesitos. Resposta conclusiva não remeter ao laudo. Se for o caso, por exemplo, às vezes o advogado pergunta assim, descreva a função do reclamante na reclamada. Eu já tenho isso no meu laudo porque isso faz parte. Eu estou falando por mim, por exemplo, eu já coloco no meu laudo a descrição da função em um outro tópico. Eu vou lá, recorto aquilo, dou Ctrl+C, Ctrl+V na pergunta. Pronto. Tá? Ô, Luiz, então você vai usar... Deixa eu falar aqui para o Luiz, né? João. Luiz, você vai usar o artigo 473. Inciso 4º. Inciso 4º, para impugnar. Viu, Luiz Carlos? Exatamente. Agora, gente, eu gostaria de salientar que vocês têm que se ater ao 465, ao 473
e o E o 477. 479. Hã? Eu gosto do. Me permite colocar mais um Permito. aí? O Qual? 477. 477? Vamos ver se. Por que o 477? Porque o artigo 477 do CPC, ele trouxe a obrigação do perito esclarecer os pontos controvertidos ou divergentes apresentados ali pelo advogado. Então, o parágrafo 2º, inciso 1º, ele fala: o perito deverá esclarecer Então o eu vou pôr ponto aqui. sobre o qual ocorra dúvidas ou pontos divergentes do advogado, das partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele Porque. apresentou o laudo no processo, aí você vai se manifestar sobre o laudo. Tá? O 477, parágrafo 2º, ele traz a obrigatoriedade do perito esclarecer as suas dúvidas, ou seja, dele esclarecer aqueles pontos que você colocou na sua manifestação sobre o laudo dele. Ah, entendi. Você tem Tá? razão. Eu não tinha Esse é muito observado. importante. Muito obrigada. Eu vou pôr 465, 477. O 473 e o 479. É o que eu já tinha falado, né? Isso. 473, vou colocar aqui. 473 e 479, né? Isso. Então, pessoal. Se não quer ler nada do CPC sobre prova técnica, leiam esses artigos. Exatamente. A gente está aqui. O objetivo dessas lives é facilitar a vida do advogado no dia a dia, porque às vezes ele não tem tempo de fazer uma imersão. A gente traz aqui, é esse o objetivo, facilitar. Ele assistir uma hora de live e ajuda ele, né, João? Já tá bom, já? Sim, claro. Tá ótimo. É isso que não é esse o seu propósito de oferecer essa live? Claro, a gente trazer um conteúdo que vai ajudar os advogados no dia a dia, pessoal, na prática. Eu anotei aqui os artigos que eu acho de suma importância. O Lauro já pôs também. Ô, Lauro, muito obrigada, Lauro. Que gracinha. O Lauro sempre me ajuda, sempre. Ele é um príncipe. Ai, Lauro, muito obrigada. O Paulo, eu não agradeci a presença da professora de Sevilha, da Espanha, aqui conosco, a Esperança, que estava nos assistindo. E eu não sei se ela já saiu. Boa noite, professora. Lá é bem tarde. Boa noite. Deve ser. Então, João, olha só. Comenta então um pouquinho mais do que você estava falando do 47. Você falou agora que eu não tinha observado. 477. 477. Porque eu O 477, ele fala o seguinte, né? Ele fala que o perito apresentará o laudo no processo. E aí abre prazo para as partes querendo, é uma faculdade, não é obrigatório, se manifestarem sobre o laudo pericial e apresentarem o parecer dos assistentes técnicos. Aí aqui a gente tem uma questão na Justiça do Trabalho, porque alguns magistrados entendem que o prazo para apresentação do parecer do assistente técnico é comum ao prazo do perito judicial, por causa de uma lei específica lá e tal. Eu acho isso horrível, tá? O correto, se a gente for ver tecnicamente, seria o que está previsto no CPC, que seria o quê? O laudo pericial vem para os autos, aí o assistente técnico elabora o seu parecer, que vai ser concordante ou discordante. Tá? Para quê? Para que haja um embate técnico. E é isso que está previsto no 477, parágrafo 2º. Inciso 2º, ele fala que o parágrafo 2º fala que após essa apresentação da manifestação da parte do parecer do assistente técnico, o perito tem que esclarecer, né? É dever, né? Ele deverá. Ele não coloca que é uma faculdade, ele não fala assim, pode, não pode, escolhe, não, deve. O que o perito tem que esclarecer? Os pontos sobre os quais existam dúvidas ou divergências por parte das partes, né? Então, o que você apresentou ali naquela sua manifestação, e os pontos divergentes apresentados no parecer do assistente técnico. Por que isso? Porque precisa haver o contraditório sobre a prova pericial. Eu apresentei o meu laudo pericial, as partes vão exercer o contraditório sobre o que eu estou escrevendo. E aí, a gente vai justamente discutir tecnicamente aquela questão. O que eu tenho dado de uma dica, assim, partindo para essas dicas práticas? É muito comum o advogado ele fazer um texto corrido nessas petições. Tá? Então, o advogado vai se manifestar, ele vai lá e faz um texto corrido. É interessante
além de você fazer esse texto, você fixar quais são os pontos que você quer que o perito esclareça. Então, você destacar, ou coloca em Esqueci negrito, de uma coisa ou... aqui no início. Desculpa, senão depois eu vou esquecer de falar para todo mundo. Gente, Claro. sempre, na hora que apresentar o quesito, proteste para a juntada de quesitos complementares. Sim. Se não o fizer, preclui. Sim, Tá? exatamente. Não se esqueçam disso, porque senão é uma, né, a gente, é uma das coisas importantes. Né? Porque se você não protestar para a juntada de quesitos complementares, suplementares e complementares, você perde a oportunidade de fazê-lo. Isso. O CPC, como eu disse, ele traz 3 tipos de quesito, né? Eu chamo de quesitos iniciais, que é aqueles feitos no momento da nomeação, tá? Você tem os quesitos complementares, suplementares, que são o quê? Pelo CPC. Eles são apresentados durante a diligência. O que significa isso? Seria antes da entrega do laudo. Então, esses quesitos eles seriam da seguinte forma, né? Teoricamente, você apresentou quesitos iniciais, mas antes do perito concluir a sua perícia, surgiu um fato novo, você quer que esclareça mais alguma coisa, aí você apresenta. Após a apresentação do laudo pericial, nós temos uma previsão também no 477, parágrafo 3º, que são os quesitos de esclarecimento. Isso. Tá? Aí, esses quesitos de esclarecimento, segundo o CPC, eles seriam respondidos pelo perito durante a audiência de instrução e julgamento. Na prática, vamos falar da teoria prática, não acontece. Não acontece. Nunca vi. Então, o que acontece na prática? Essa lei é um exemplo do lei não pega. Não tem eficácia. Exatamente. Lembra de teoria geral? Gente, a lei tem que ser eficaz. Esse o exemplo. É isso, não tem eficácia. O que os magistrados fazem? Eles mandam esses quesitos de esclarecimento para os peritos, mas os peritos respondem por escrito. É dificílimo, eu já soube de 2, 3 casos, que um deles até participei, onde o perito foi ouvido em audiência. Tá? São casos o Luiz acabou de perguntar aqui, João, se o perito vai ser ouvido em audiência. João, eu sou advogada há 32 anos. Eu posso contar nos dedos, às vezes. Sim. Porque eu já pedi para que o perito fosse, os juízes não deferem. Eles fazem, eles aceitam quesitos complementares, mas não aceita levar a oitiva. Por que eles entendem? Que por ser uma prova técnica e científica, não se justifica levá-lo em audiência. É muito difícil. Qual que é a previsão no CPC existe. Na prática, não tem, é o que você falou, não tem eficácia. Tá? O único caso que eu falei, né? Eu tenho alguns casos, o único caso que eu participei mais de perto foi um caso bem peculiar, e o magistrado chamou em audiência não só o perito, como o assistente técnico e o médico que cuidava do trabalhador. Porque foi um caso meio sui generis, onde cada um estava falando uma coisa. Então, o que eu pensei? O magistrado deve ter lido tudo aquilo e falou, peraí, vocês estão brincando, cada um está falando uma coisa. Uma boa ideia, então... Luiz, para que você consiga levá-lo, o perito, para ouvir, quando há divergência dispare, né? Uma das colegas nossas aqui, que é a Natália, que é também do núcleo, ela falou assim, no caso da perícia médica, o exame médico não pode prevalecer também, o exame, como é que chama? O exame físico não pode prevalecer dos exames médicos e ressonâncias que existem. Como que é isso? Porque ela falou que a gente conhece um caso que o perito não considerou a ressonância. Não, considerar, a gente vai considerar, tem que considerar sempre. O que acontece às vezes é que depende do que está sendo discutido. Por exemplo, o indivíduo tem uma ressonância magnética com hérnia de disco, né? Eu não posso negar a existência da hérnia de disco, mas pode ser que esta hérnia de disco não acarrete, não implique em repercussões funcionais para esse indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Existem estudos, aí não é minha opinião, é técnica. Existem estudos mostrando que a população acima de 50 anos, eu posso ter incidência de até 70% de pessoas com alterações na coluna e que não tem nenhum sintoma. Então, o fato da pessoa ter uma alteração na coluna no exame de imagem não implica necessariamente numa repercussão funcional. Quando eu estou tratando de capacidade, Justiça do Trabalho, geralmente a gente está tratando de capacidade para o trabalho,
nem sempre o fato dele ter uma hérnia de disco o incapacita para o trabalho, tá? O perito ele vai ter que justificar, ele vai ter que esclarecer e ele vai ter que apresentar as razões pelas quais ele tem esse entendimento. Mas eu tenho uma diferença, isso é muito importante, inclusive na hora de fazer a quesitação. Eu tenho uma diferença entre diagnóstico anatômico e diagnóstico funcional. Então uma coisa... deixa eu só pegar a pergunta da Natália aqui, então. Então, quando a Natália fala aqui, ó, já vi um laudo em que o perito desprezou uma ressonância magnética, que indicava problemas de colunares, afirmando que o trabalhador estava apto sem qualquer problema. Isso. Pode ser que ele estava apto mesmo, tendo alteração no exame de ressonância magnética. O que eu não posso negar é a existência da lesão. Então, por exemplo, tem um exame de ressonância magnética que ele tem uma hérnia de disco. Eu não vou poder falar, não tem hérnia de disco. Não, tem um exame ali que está provando. Tá? Aí volta naquele começo que a gente falou. Qual é o meu objetivo? O que eu quero provar? Eu quero provar que ele tem hérnia de disco ou eu quero provar incapacidade laborativa? Qual que é a ligação, né? Dessa hérnia de disco com o trabalho. Exatamente. E com o que isso implica para o trabalho? Com a atividade que ele exercia. E aí, como advogada de empresa, o que eu sugiro também, que eu já fiz várias vezes, né, trazer as consultas médicas anteriores para saber se realmente se aquele acidente ele causou ou ele já tinha algum problema que anterior. Sim. Isso naquele método que eu falei lá de investigação, um dos critérios que a gente utiliza é a integridade prévia da região atingida. Juntar a carteira de trabalho para saber quais atividades eles exerciam. Profissografia. Antes da empresa. Fundamental, esses antecedentes. Fundamental. Porque ele pode estar exercendo uma função mais leve, mas antes ele carregou o peso lá atrás. Isso pode implicar. Então, é importante conhecer. Isso às vezes pode até reduzir, aí não é uma questão técnica, é uma questão jurídica. Eu já vi magistrados, por exemplo, que reduzem, inclusive, o valor da indenização com base nisso. Exatamente. Porque ele fala assim, o cara trabalhou 30 anos como pedreiro, aí trabalhou 2 anos só nessa empresa que foi no final onde ele teve a lesão. Eu já tive um caso assim, pouco tempo. Aí ele fala, vou fazer uma proporcionalidade entre a indenização e o tempo de trabalho. Ele era jovem, 1 ano na empresa fazendo hora extra e que por causa das horas extras ele teve um problema de saúde. Eu falei, mas não é possível, 1 ano. Não é possível que 1 ano... Exatamente. Então, são várias questões, né? São. Tudo vai variar de acordo com o que você quer provar. E aí você vai fazer a quesitação buscando os fatos que comprovem aquilo que você pretende. Essa que é a ideia de fazer a quesitação. Digamos que você está advogado do reclamante, o reclamante não tem dinheiro para pagar o perito assistente, o advogado do reclamante não pode bancar para depois compensar. Qual a sugestão que você dá para o advogado que está nessas condições? Bom, se você não tem condições, isso é muito comum também, aqui a gente está falando de direito do trabalho, mas isso é muito comum no direito previdenciário também. Às vezes a pessoa não tem nem o que comer, vai contratar assistente técnico, não tem condições. Eu entendo que é possível, é claro que no mundo ideal é muito melhor se você tiver um assistente técnico, mas eu entendo que é possível sim um advogado conduzir uma prova pericial de forma adequada, mesmo sem assistente técnico. É muito mais difícil, vai demandar um maior esforço, o êxito talvez não seja igual, é verdade, mas é possível, tá? Se o advogado entender esses conceitos, entender o que ele quer provar, o que ele vai trazer de elementos para o processo, o que é importante está sendo discutido, e ele tem que sempre lembrar o seguinte, aí é uma dica para esses advogados. Você, nesses casos, você muitas vezes vai fugir da discussão sobre a parte médica. Às vezes é mais fácil para o advogado discutir questões processuais ou questões do direito do que ficar entrando na questão da doença em si, porque você está ali num desnível de questão de conhecimento sobre aquele fato, né? Então o advogado tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, tá? Mas é possível. E hoje o advogado tem uma ferramenta muito importante, tá? Chama Google. Ninguém está falando para o advogado fazer diagnóstico, dar tratamento agora. E eu sempre digo isso para os advogados. Você vai entrar com uma ação trabalhista ou uma ação previdenciária. Você quer saber, será que essa doença tem relação com o trabalho?
digita no Google. Porque no Google vai ter alguma informação. Agora, você pega uma doença lá, você digita no Google, você não acha nada dizendo que aquela doença pode ter relação com o trabalho. Qual é a chance de efetivamente essa doença ter relação com o trabalho? Quase nenhuma. Quase Tá? nenhuma. Então é bom o advogado fazer essa pesquisa, e aqui volto a repetir. Não estou falando que o advogado vai fazer tratamento diagnóstico, porque isso é, inclusive, exercício legal da medicina, não é isso. Agora, o conhecimento sobre aquilo, por exemplo, diabetes. Ah, eu saber. Quais são as causas do diabetes? Eu digito no Google, eu sei. Qual é as causas do... E eu tenho fontes confiáveis. Então, não preciso pegar o blog do fulano, não. Eu Não. posso ir. Tem... Eu tenho Ministério da Saúde, as próprias sociedades de especialidades médicas têm publicações sobre as doenças para leigos. Tem. Então, tem que ir atrás da informação só. Eu tô apaixonada pela live, já tem 1 hora, não vi passar. Gente, que também é um tema, eu acho que eu vou ter que fazer É um tema muito legal. Eu vou ter que fazer quesitos 2. João, outra pergunta, essa é uma questão que eu ainda não tenho muito conhecimento, né? A professora Ivani nos trouxe muito. A gente fez uma live, a última live, nossa, foi sobre a prova no dano moral. Tá. E aí ela nos trouxe algumas perícias possíveis em relação a dano moral. Tá. Eu realmente, algumas eu conhecia, algumas eu desconhecia. E ela falou, por exemplo, no caso do assédio, ela entende, eu também entendo como ela, que o assediador ele não assedia só uma na empresa. Uhum. Que poderia fazer uma perícia para saber o ambiente socio... Como é que ela falou? Expressão agora não... Psicossocial. Psicossocial. Risco psicossocial. Risco psicossocial, né? Psicossocial. Agora saiu. Risco psicossocial. Será que... Como seria isso para fazer um quesito? Como seria essa construção? É aquilo difícil, que eu falei. É difícil, mas é possível. Como? Você não vai poder perguntar, não vai fazer pergunta assim, houve dano. É a mesma coisa, às vezes, eu já fiz perícia, por exemplo, de assédio sexual. Tá? Já fiz algumas perícias. Me conta. Onde a trabalhadora estava alegando assédio sexual, assédio moral, às vezes tem perícia em relação a isso. Eu, como perito, não vou definir se aquilo foi um assédio sexual ou não. O que eu vou verificar? As consequências possíveis daquela situação. Então, por exemplo, ela está alegando que sofreu um assédio sexual e que ela desenvolveu um transtorno depressivo. Né? Então, eu vou avaliar esse transtorno depressivo e as consequências desse transtorno depressivo para a mulher. Agora, se aquela situação concreta foi ou não um assédio sexual, eu acho que isso não é matéria médica, porque não é do conhecimento médico. São conceitos jurídicos, assédio sexual, assédio moral e etc. Essa questão de uma perícia no ambiente de trabalho é possível. Só que aí vou ter que voltar para as questões do ambiente de trabalho. Então, como que funciona, qual que é a organização dessa empresa do ponto de vista hierárquico. Posso fazer, de repente, existem métodos para você ver clima organizacional, para você saber qual é o clima organizacional dessa empresa. Isso, às vezes, é com a aplicação de questionários em trabalhadores. Então, existem métodos, sim, para você poder avaliar isso. Deixa eu trazer um exemplo para os colegas. Eu tenho um caso que a pessoa era totalmente pressionada e ele tinha já uma predisposição a ter colite, e aí a colite dele agravou, piorou e ela ficou crônica. Por causa do estresse. E a colite ela é totalmente ligada ao estresse. Inclusive existe uma que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Isso. Que é justamente uma situação que está relacionada com alguns estressores ambientais. No exame diz que poderia ser genético, que não tal. Aí o que o perito fez? Ele fez a visita no ambiente de trabalho. Ele fez uma perícia psicossocial, né? Psicossomática, né? Ele fez. Ele constatou que ele realmente fazia, ele tinha muita pressão, que o tipo de trabalho que tinha. Ele constatou que a doença dele agravou naquele período pelos exames.
e que depois que ele deixou aquela empresa, ela Ele ficou mais melhorou. controlada. Então ele Sim. deu a concausa e não deu a causa. Houve um agravamento em razão do trabalho, isso é possível, tá? Mas aí, nesse caso, olha que interessante, né? A gente fala, quando eu falo de concausa, Eu quero e ver. o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, inclusive, escreve isso no livro Ele é muito dele, bom, professor Sebastião, né? e isso está previsto na legislação previdenciária também, no artigo 21, inciso 1º, para eu considerar como concausa, há que ter uma contribuição direta e efetiva do trabalho. É isso que está escrito na legislação. Neste caso que você contou, ficou comprovado. Por quê? Porque a partir do momento que ele estava naquele ambiente, ele teve uma piora, retirei o fator de risco, Tirou. que é o ambiente, Ele melhorou. Exatamente. Eu tive uma situação assim de uma empresa onde eu tinha uma trabalhadora que ela exercia ela era faxineira, fazia limpeza, ela exercia uma determinada atividade, ela já tinha um antecedente de problema de coluna, mas ela estava indo bem. Quando mudou ela de posto de trabalho, ela passou a trabalhar numa outra situação, ela teve as crises de lombalgia. Aí ela ficou afastada no INSS. Quando ela voltou, tiraram ela desse setor e trouxeram ela de volta para aquele primeiro setor. Ela nunca mais teve crise de lombalgia. Então, com isso, eu consigo demonstrar pela história que houve uma contribuição do trabalho para aquele agravamento. Tá? Então, isso é bem interessante. Adorei. João, o que você sugere de uma outra live para nos ajudar mais? Um tema assim que vai agregar bastante. Porque você é ótimo, João. Ótimo. Não, a gente pode falar de perícia, né? Pode falar da Perícia. comprovação do acidente de trabalho. São Uma temas bem perícia interessantes. específica, né? Isso. Eu vou te trazer, então, de novo na perícia, porque eu adorei, porque você é muito de bom senso, você tem embasamento teórico, você realmente solta o seu conhecimento. Você não prende. Obrigado. Né? Isso, para um jovem, é muito valoroso, né? Eu gosto de oferecer conhecimento, eu sou uma pessoa que gosta. Sim, o que faz a gente continuar estudando e atuar e estar exercendo atividade como professor, etc., é justamente isso, né? A gente passar esse conhecimento, ver que os alunos entenderam, que eles estão aplicando na prática e que está fazendo a diferença na vida deles. Acho que esse que é o objetivo. E assim, né? Isso é uma coisa para todo mundo aqui. A melhor forma de aprender é ensinar. Claro, porque a gente sempre aprende. Quando a gente está estudando, a gente aprende cada vez mais. E, assim, sim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigada por ter oferecido tanta coisa aqui. Essa live eu nem vi passar. Passou rápido mesmo. Agora que eu vi aqui, já são 8h10. Ao final aqui. E eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada, viu, João? Eu vou te chamar novamente para a perícia. Vamos, estou à disposição, quando você quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigado. Gente, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, pelas perguntas, né? Você viu que o pessoal é animado aqui, né? Sim, mandaram bastante mensagem. Não deu nem para acompanhar, que o Instagram vai subindo. Eu quero pedir para vocês e peça para os seus seguidores para seguir a professora Esperança. É a professora da Espanha. Vocês vão aprender bastante. Vê se eu acho aqui aqui, ó. Gente, é @Esperança com Z, Macar 7. Põe lá, Esperança, vocês vão conseguir achá-la. Siga a professora de Sevilha, da Espanha. Ela é muito acessível, vocês vão aprender bastante. Quem sabe uma hora vocês vão à Espanha, aprende mais um pouco. Então, assim, e aí pede seus seguidores também, João, para seguir. Vamos, segue ela, vamos todo mundo seguir a professora Esperança. e segue, meus seguidores sigam o João, né, João? Isso. Pede lá e os meus sigam a professora Patrícia. É isso aí. E depois, você tem aí o seu livro para você mostrar para gente? Pior é que eu tô sem nenhum aqui. Então depois na próxima live você mostra. Eu trago. Com ele de pronto. Tá que eu tô em casa hoje aqui, eu tô sem. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado. Uma boa noite a A todos. próxima live é sobre provas no processo previdenciário. Como você conseguir a prova no direito do trabalho no processo previdenciário. Então, com o professor Sodero. Então vai ser. Que bom. Vai ser Ninguém ótimo. melhor. Ninguém melhor que ele, isso aí. né? Boa noite, gente. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau.